Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que bom, mais uma transmissão na mira da saúde, verdadeira saúde, porque nós estamos trazendo a parte mais fundamental para que nós desfrutemos a real e completa saúde. Não é saúde meramente de sentimento, aquilo que eu posso mensurar, mas sim saúde fundamentada na plena convicção, independente de qualquer sintoma ou sinais que possam aparecer dentro do nosso organismo. Para isto, então, nós precisamos conhecer qual é a nossa verdadeira identidade e também quem é que nos atribuiu esta identidade. E quanto à varíola de macacos, e já chegou na América do Sul, né? Na Argentina já tem primeira pessoa com estas manifestações de varíola de macaco, e o mundo está alertando. Mais de 19 países já estão com seus pacientes confirmados e alguns estão alertando, olha, veja se a gente aprendeu alguma coisa com Covid-19. Isso também pode espalhar no mundo inteiro. Enfim, é uma incerteza, é uma confusão. Mas você sabe, se você tiver sua imunidade, suas células imunitárias funcionando normalmente, seja Covid-19, seja varíola de macaco, seja qualquer outra virose ou qualquer micróbio, não pode fazer absolutamente nada, porque suas células de defesa eliminam prontamente assim que qualquer invasor entrar no nosso organismo. Isso é bom demais. E na semana passada, nós falamos de selo de Deus. Como que Deus nos sela, o selamento. E existe duas escolas nessa questão de selo de Deus. Uma escola fala que você tem que estar perfeito, sem manchas, para que você seja selado. E quem acredita nisto, então faz de tudo para você ser perfeito e assim receber no fim o selo de Deus. Primeiro, você tem que estar santificado, em outras palavras, para você ser selado. E a outra escola que nós apresentamos e que hoje eu vou mostrar com mais exatidão, que Deus sela os pecadores que aceitam, que creem a obra de Jesus Cristo. Não precisa estar santificado, não precisa você ser perfeito ou sem mácula, sem mancha para ser selado, mas sim, quando você crê, exerce sua fé na obra de Jesus Cristo, então você é selado e Deus concede o Espírito Santo para que você entre neste caminho de santificação. Então, vamos olhar isto, porque quando você tenta ser perfeito, alcançar a santificação, e depois você então ser selado por causa das suas obras,
realmente isso é uma carga e um peso muito grande na nossa vida. Vivemos numa escravidão para sermos perfeitos. Eu vou apresentar um livro, o Evangelho João. João capítulo 5. O que Jesus disse? João capítulo 5, verso 24. Jesus falou assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos prestar atenção o que nosso Senhor Jesus falou. Ele afirmou: em verdade vos digo. Vamos lá. Quem ouve, primeiro precisa ouvir. Para poder ouvir, então alguém fala. Né? Quem é que falou? Próprio Jesus. Falou o quê? Sua palavra. Quem ouve a minha palavra, que é vida, e crê naquele que me enviou, crê no Pai que enviou seu Filho unigênito, então tem a vida eterna. Uau, que maravilha! Veja só, questão de selamento é questão de pertencer. Você é propriedade de quem? Propriedade do reino da morte ou propriedade do reino da vida? Como que nós tornamos propriedade do reino da vida? Jesus apresenta assim: ouvir a sua palavra, ouvir sua palavra e crer no Pai que enviou Jesus. Para que Pai enviou Jesus, seu Filho unigênito? Para que ouça sua palavra. E quando ouvir, temos vida eterna. E sabe o que Jesus falou? Passou da morte para a vida. Que maravilha, meus amados! É extraordinário. Passa do reino da morte para reino da vida para sempre. Nós precisamos raciocinar quanto ao selamento, quanto à santificação, em termos de vida. Porque quando nós consideramos selamento ou santificação em termos morais, aí aparecem vários pensamentos confusos. Mas quando você se baseia o selamento e também a santificação em termos de vida, então torna-se muito simples. Como que nós passamos da morte para a vida? Ouvir. Ouvir a palavra de Jesus. Uau! O que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham a vida. A minha palavra
é vida e espírito. Toda palavra que eu falei é a vida e o espírito. Veja só o que Jesus continua falando. Olha, eu dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que maravilha! E nós cremos. Já que Jesus, ele dá esta aliança, esta promessa de que ele vai fazer para que você e eu possamos amar nossos próximos e até os inimigos, como Jesus amou. Através de quem que nós conseguimos fazer isto? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo prometido. Um que está morto, pecador, passa para a vida eterna, quando você crê. É uma coisa fabulosa, apóstolo Pedro falou. Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro afirma assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa identidade, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos fez assim. Como que nós podemos acreditar nisto? Quando nós vemos a nós mesmos cheios de defeitos, ainda com pensamentos e raciocínios arraigados deste mundo, imperfeições, porque ainda eu grito, fico irado, ainda tenho sentimento de ódio e raiva. E como que eu posso acreditar o que apóstolo Paulo fala? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Única forma de nós acreditarmos isto é desta forma. Em Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem Espírito Santo, é impossível que nós reconheçamos nossa identidade. Não temos como eu aceitar com cheio de imperfeição de que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando me olho, um pé está no mundo, outro pé parece que ou faz conta, finge que está com Deus. Com dois pés nos lugares diferentes.
E assim nós andamos com dificuldade, cheio de confusões, e desanimamos, desesperamos. Eu tenho vários amigos, vários conhecidos, por nós fazermos este ministério. Muitas pessoas me perguntam, me ligam, querendo algumas orientações quanto como lidar com câncer, com diabetes, com alguma doença autoimune, né? Aí as pessoas falam assim: olha, eu tenho muita fé em Deus. Realmente Deus pode fazer tudo. Para Ele tudo é possível porque Ele é um Deus todo-poderoso. Tem pleno conhecimento disto. Agora, quando aparece algum sintoma, de repente ocorre um sintoma inesperado, então fica assustado. O que está acontecendo? O câncer está espalhando. E perde todo o controle. Enquanto não apresenta sintomas, realmente acredita que Deus é todo-poderoso. Mas quando aparece algum sintoma que você não consegue manejar ou controlar, então aquele medo invade no seu profundo e você perde o chão, não sabe o que fazer. Desespero. E aí me liga: doutor, e agora o que eu faço? E as pessoas querem para expulsar o medo. E o medo desaparece aparentemente quando os sintomas cessam. Mas não é medo que foi resolvido, mas sim sentimento. Sentimento de insegurança foi agora amenizado porque estou sentindo bem. Isso ainda é uma escravidão. Você está um pé neste mundo e faz conta que outro pé está com Deus, no reino de Deus. Isso porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Ou melhor, porque você rejeita o Espírito Santo concedido. Foi uma promessa de que Espírito Santo habita em você. Não é que eu tenho que pedir o Espírito Santo que venha, que fique comigo. Não, de forma nenhuma. Jesus simplesmente disse: eu vou pedir para o Pai que mande o Consolador. Você lembra? Os discípulos, 10 dias depois que Jesus foi para o céu, eles receberam o Espírito Santo, porque não rejeitaram. Eles acreditaram que Jesus iria mandar o Espírito Santo para eles, e quando eles receberam, todo o medo foi embora. Aquele que nunca frequentou a escola médica ou nunca praticou qualquer atividade de cura, simplesmente Pedro e João, eles falaram: olha, não tenho nada que você pede,
mas eu vou dar o que eu tenho. Eu tenho Jesus Nazareno. E em seu nome eu ordeno, levanta-te e anda. O coxo foi curado. De onde veio este poder? Pedro tinha este poder? Tinha alguma técnica, algum conhecimento de tratar aquela enfermidade? Não. Simplesmente foi do Espírito Santo. Então, este Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Como que eu sei que sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica. Mas existem muitos e muitos joios na comunidade cristã, nas igrejas, que se considera trigo, sem que recebesse o Espírito Santo e diz que é filho de Deus. E aparentemente não tem como distinguir aquele que é joio e o trigo. Na comunidade cristã, qualquer denominação que seja, sempre tem trigo e joio juntos. E vão caminhar até o fim. Trigo e joio. Você faz parte do trigo? Ou sem você saber, você pertence ao grupo de joio? O que vai definir é o Espírito Santo. Então, como que recebe este Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala claramente como que recebe isto. Em Gálatas, capítulo 3, ele diz para os Gálatas: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo é recebido pela fé, crendo na pregação. Jesus que prometeu: se você crer que seu organismo, sua alma é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em mim, reside comigo, você crê nisto e exerce esta fé e ouve o que o Espírito Santo fala para seu espírito, então você recebeu o Espírito Santo. E você está ouvindo atentamente o que o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo revela todas as palavras de Jesus Cristo, confirmando cada vez mais, para que você tenha a convicção de que você é filho de Deus, confirmação da sua salvação. Você passou da morte para a vida. Você que era pecador, assim que você ouviu esta pregação do Evangelho, ouviu a palavra. Deixa eu apresentar aquela passagem que já apresentei na outra vez. Efésios capítulo 1, verso 13. Estas verdades preciosíssimas seria bom nós memorizarmos, né? Aqui
em quem quer dizer Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós, depois que ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, então, uma vez que nós cremos, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Recebemos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Isto é uma maravilha. Mas é uma coisa que faz com que nós não recebamos o Espírito Santo, não cremos. Voltando para Gálatas, como que era com os Gálatas? Paulo então faz pergunta: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Certamente pela pregação da fé que nós recebemos o Espírito Santo. Isso significa que quando você quer guardar a lei, quer ter obras da lei, você está rejeitando o Espírito Santo. Isso é tremendo. Realmente tremendo. Quando você foca que eu vou guardar todas as leis, os mandamentos de Deus, então você está rejeitando o Espírito Santo. Veja só. João Batista falou uma coisa muito, muito interessante. João Batista. No Evangelho de João, capítulo 1, aqui é o que João testemunhou, a partir do verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama. Quem escreveu isto é apóstolo João, diferente de João Batista, né? João Batista é aquele que é voz que exclama no deserto. E apóstolo João é um dos discípulos de Jesus. Mas João Batista testemunhou a respeito de Jesus e exclamou: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Veja só, a lei, o que João Batista está dizendo, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas o que tem de estranho disto? Preste atenção. O que João Batista está dizendo? No verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João Batista está falando agora da
plenitude e graça. De quem? Jesus. Agora, a lei foi dada por intermédio de Moisés, incluindo 10 mandamentos. Agora, João Batista diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que João Batista está dizendo? A lei foi dada por intermédio de Moisés, não tem graça nem a verdade. Será que estou entendendo errado? Aqui está dizendo: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ah, que coisa interessante, não é? Para entender disto, vamos ver alguns exemplos disto que próprio Jesus falou. Em Mateus capítulo 5, no Sermão de Monte, né? Ele diz assim, no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos. O que quer dizer aos antigos? Aqueles mandamentos, aquelas leis que foram dadas por intermédio de Moisés, antes de Jesus. Entre 10 mandamentos, então, existe este mandamento: não matarás. Você conhece muito bem disto, né? Não matarás faz parte de 10 mandamentos. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso foi falado por intermédio de Moisés. Eu, porém, vos digo, quem é eu? Jesus, que é verdade e é graça. Porque verdade e graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Por que as pessoas não matavam? Porque quando matar, você é morto apedrejado. Então, você não mata. Não é assim? Assim que vivia aqueles que guardavam os mandamentos. Não matar, porque uma vez que você mata, aí você é apedrejado no julgamento. Você morre. Então, não posso matar. Mas tem ainda raiva, ódio. Mas o que Jesus disse? A verdade e a graça. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ai. Todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É a mesma coisa que matou. Isso só no seu pensamento. Raiva, ódio, ira. Ainda pode pensar ou expressar: estou morrendo de raiva e ódio. Por causa disso, você entra no juramento no Antigo
Antigo Testamento? Não. Tem que matar de verdade para vocês entrar em julgamento e ser apedrejado. Mas manter a raiva, ódio, ira, você não entra. Isso é parâmetro de 10 mandamentos. Mas o que Jesus falou? A verdade e a graça. E ele diz, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Na semana passada, junto com os colaboradores na roça, e assim, eu falei de brincadeira, mas ao agora eu explicar isto, o Espírito Santo está me dizendo. Sabe o que eu falei? Para uma pessoa que falou coisa que, para mim, que não tem nada a ver. O que ele falou? Só para dizer o acontecimento. Ele, na hora de merenda, 9 da manhã, aí desapareceu e daqui a pouco ele aparece com algumas laranjas, que não é laranja lima da Pérsia, né? Que não tem muito sabor, né? Às vezes amarguinho, mas aqui lima da Pérsia não tem sabor amargo, mas é sabor até um pouco adocicado, sabor neutro. E depois de ele chupar, de repente ele começou a pingar esse sumo de laranja nos olhos e ele estava lacrimejando. Aí perguntei, o que você está fazendo? Eu estou colocando esse lima porque é um santo remédio. Cura qualquer doença de olho, alivia e tira qualquer impureza. Então, de vez em quando eu lavo. E deu exemplo, olha, fulano tinha esse problema, eu pinguei, sarou na hora. Sabe o que eu falei? É gozação, né? Você é paraguaio. E aqui na Bahia, em vez de falar, baiano, aqui tem costume de falar, seu paraguaio, seu xing-ling. Bom, xing-ling não fala muito aqui, mais em São Paulo, mas aqui é paraguaio. Eu tirei sarro dele, né? Seu tolo, seu burro. E que eu sou? Segundo que verdade e a graça fala. Se alguém chamar seu irmão tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. E eu estou no inferno de fogo. Quando eu desconsidero meu irmão como um idiota, seu ignorante ou burro, que eu estou fazendo? Você não merece ser meu irmão enquanto o Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus e este irmão também é o filho de Deus. E o que eu estou falando? Você não é meu irmão. Isto é, eu estou matando. Quero eliminá-lo. Não pode fazer parte da meu relacionamento, porque é muita ignorância,
muita tolice. Veja como que é esta graça e a verdade. Por isso que João falou isto no Evangelho de João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, como que nós poderemos entender aquele mandamento, não matarás? Eu não matei, então eu estou odiando só no meu íntimo. Entrou no julgamento coisa nenhuma. Mas se você alimentar este ódio, este sentimento de ódio, é o Espírito Santo que está dando para você? Ou é o espírito maligno? Se eu recebo o espírito maligno e eu alimento o que espírito maligno me dá, eu sou propriedade de Deus? Eu sou filho de Deus? Eu acabei de rejeitar o Espírito Santo. Eu sou joio. Eu posso fingir que estou guardando os mandamentos, mas no parâmetro da verdade e da graça, eu sou transgressor do mandamento. Não matarás. Vamos ver o que Jesus falou mais. Vou dar mais um exemplo que Jesus falou. Jesus diz assim, só um momento, deixa eu tomar água, porque realmente isso me anima muito. No verso 27 do capítulo 5 de Mateus, ouviste que foi dito, não adulterarás. Também está dentro de 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os fariseus trouxeram uma mulher adúltera que foi pega no ato. Adulterou. E pediu para Jesus, qual é a sua posição? Esta mulher é adúltera. Nós a pegamos no ato. Veja só, tem que ser apedrejada, não é? Assim que diz o antigo mandamento, apedrejada. Para não ser apedrejada ou apedrejado, não adulterava, de verdade, pegar uma mulher mas aqui no coração, como que era? Olhar para uma mulher com intenção impura. Veja só no próximo verso. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se olho direito faz assim,
Aí dá uma olhadinha para aquela cheio de impureza no coração. O que Jesus fala? Arranca teu olho. Uau! A verdade e a graça. Que 10 mandamentos jamais fazia para enxergar isto. Se não praticar adultério, não preciso ser apedrejado. O que ocorre no meu coração não tem nada a ver com os mandamentos. Assim que os fariseus guardavam os mandamentos. E hoje também tem muitos fariseus. Jesus chama de hipócritas. No coração está cheio de impurezas. Mas no ato, aparência, perfeito. Jejua, devolve dízimos e ofertas. Meus amados, selamento, o selo de Deus é necessário porque somente o Espírito Santo pode nos dar a fé para que eu possa crer na palavra de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Somente o Espírito Santo, somente quem é selado de Espírito Santo é que pode experimentar a santificação. Pode crer e exercer a fé de que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu sou filho de Deus, porque passou da morte para a vida. Tenho vida eterna. De verdade. Não é simplesmente dizer porque a Bíblia fala, eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, eu tenho muita fé em Deus, e ao mesmo tempo fala, vamos preparar para a volta de Jesus, porque ainda não está preparado. Confusão. Ainda não tem sua identidade, porque não foi selado por Espírito Santo. A razão de não ser selado é porque ainda está querendo receber o Espírito Santo pela obra da lei, como o apóstolo Paulo falou para os Gálatas. É pela fé que nós recebemos o Espírito Santo e somos selados. Meus amados, o Evangelho de Jesus Cristo nos liberta. A verdade, como Jesus disse, nos liberta. A verdade e a graça que vieram por meio de Jesus Cristo nos proporciona esta alegria e a gratidão
e cânticos, perseverança, fidelidade, mansidão, o amor, domínio próprio, bondade, para demonstrar que nós estamos no Espírito Santo. Espírito Santo reside em mim e eu permaneço em Jesus Cristo. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque por meio de Jesus Cristo vieram a verdade e a graça. E nós, por crer na sua palavra, nós passamos da morte para a vida eterna. Nossa identidade é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos testifica e é o fim. Aleluia, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.